13. Donato Silva, tudo bem? Tudo bem, Sérgio? Um abraço, amigo do TV Sul Esporte. Essa quinta-feira quentíssima de muito esporte para você. Olha, eu gostaria de mandar um abraço muito especial para o Chico. O Chico é carinhosamente chamado lá no bar do Zé Francisco Joanelli. Ele está prestando serviço nos Correios aqui do Guaxupé, de Borda da Mata, torcedor do Atlético Mineiro. E olha, pessoal, no tempo que ele está aqui em Guaxupé, ele não perde um TV Sul Esporte e gosta muito do nosso programa. Que bom, uma pessoa vindo de fora aí sendo bem recebida e gostando do programa aqui da nossa cidade. E também pro Balotelli, que também está sempre presente lá e é torcedor do Atlético Mineiro, não perde um TV Sul Esporte. E continua os abraços também, viu? Um abraço pro Celino, pro Edson, pro Balbino, Norato, a galera que não perde um TV Sul Esporte. Muito obrigado a todos. Você tem aí a previsão do tempo, já que o nosso amigo e querido Zé Luiz Fernandes hoje não está presente, você pode dar as notícias aí, viu, Donato? Pois é, olha aqui, ó, colocaram a previsão do tempo. Hoje, sol com muitas chuvas, não chove, mínima 13, máxima 21. Tá agradável, né? Ó, tá certinho, né? Porque o Zé Luiz é em cima do cara, Acho que é isso mesmo. Então tranquilo, ó, pode confiar no Donato Silva, porque o tempo é isso mesmo. Tudo bem, Cris? Tudo bem, boa tarde a todos. Grande prazer estar de novo junto com nossos telespectadores. Um grande que se passa hoje vai para o nosso amigo Alex, feliz da vida que Palmeiras ganhou ontem. O papai está meio bravo, seu João, porque o Santos perdeu ontem. Então, nunca a família tem que ser feliz 100%, não? Mas de qualquer modo, um que se passa caloroso para os dois. Tá aí, eu quero mandar um abraço também muito especial para Leila de Souza Ferreira, minha prima que está fazendo aniversário hoje, ela que mora lá no parque, pessoal lá tudo tem uma grande audiência também pelo nosso TV Sul Esportes, parabéns para você, felicidades e que você tenha muita paz e muita saúde. Vamos falar do Campeonato Municipal de Futebol, nós teremos rodada já de mata-mata nesse final de semana, Donato, agora é para valer. Serão jogos no domingo, de agora em diante jogos no Carlos Costa Monteiro, a principal praça esportiva de futebol da nossa cidade. Às 9 horas e 30 minutos enfrentarão Santa Cruz e Serra Nova. Santa Cruz foi o segundo da chave C contra o primeiro da chave A, Serra Nova. Às 15 horas e 15 minutos, o Vasquinho, segundo da chave D, enfrentará Sochupé, a primeira da chave B. Grandes jogos aí e duas novidades agradáveis nessa fase aí de mata-mata do Campeonato Municipal. A equipe da Santa Cruz, que voltou aí à elite do futebol guaxupeano, e também o Vasquinho. Tá aí as equipes se reestruturando, voltando ao Campeonato Municipal, isso é importante. Nós teremos grandes jogos a partir desse domingo, pela manhã e pela tarde. Os jogos agora serão todos no Carlos Costa Monteiro, Cris. Então, uma ideia muito boa, porque esse nível de campeonato, quando você chega nesse nível, tem que jogar no melhor campo da cidade, em melhores condições, não? Esperamos que os jogadores vão dar tudo de si, assim como os juízes, que é super importante o juiz apitar direitinho esse campeonato. Eu estava vendo, nós estamos falando de juízes e tudo isso, eu estava vendo uma pesquisa ontem. Os juízes são culpados, entre aspas, 95% da situação dos times do Campeonato Brasileiro. Chegou a 95%, então imagina como que a atuação do juiz é importante, como que o juiz faz parte do espetáculo do jogo, não? E nós esperamos que os juízes que vão apitar esses jogos mata-mata vão apitar bem, que vão respeitar as regras, dar cartão onde necessário e tudo mais. Então nós estamos, eu particularmente super alegre de começar a assistir esses mata-matas, porque quando o campeonato realmente começa. Olha, uma pergunta para vocês dois. Os jogadores se concentram, assim como você já fez por vários anos, e os árbitros também deveriam se concentrar, Donato? Sim. Para poder apitar um grande jogo, para poder fazer aí uma grande final, ou até mesmo durante o campeonato, todos os árbitros também têm que se preservar? Sim, inclusive a CBF tem uma preocupação com relação a isso, viu? Existem alguns jogos, principalmente jogos fundamentais, em que existe um acompanhamento. Até atualmente os árbitros estão tendo um psicólogo acompanhando quando vão trabalhar. Então a CBF já está preocupando com essa situação, principalmente na reta final de Campeonato Brasileiro, e eu acho isso muito importante, porque a arbitragem ela tem que ser levada mais a sério e influencia muito e muito o resultado da partida, até mesmo no campeonato, como já aconteceu no campeonato. Vocês lembram o Márcio Rezende Freitas, aquela final do Botafogo e Santos?
Influenciou no resultado. Justamente. Acabou que o Botafogo foi o campeão brasileiro e um erro onde poderia ter se invertido a situação. E você, Cris, o que você acha dessa situação? Os árbitros também devem se concentrar aí para fazer um bom jogo. E não é só árbitro que vai apitar jogos de Campeonato Brasileiro, da Série A, Série B, Campeonato Paulista, não. Até mesmo os árbitros que irão apitar uma rodada igual essa do Campeonato Municipal. Eu não sei se tem recursos para, nesse nível, o Campeonato Municipal de Guaxupé pode fazer isso, mas eu sei que... Mas o próprio árbitro pode se preservar. O importante é cada um cuidar de si mesmo. Por quê? Porque os jogadores são, nesse campeonato, por exemplo, do Municipal de Guaxupé, são amadores, não? Assim como os profissionais, média de idade 27, 30 anos, 25 anos e tudo mais. Agora, os árbitros têm pelo menos 10 anos a mais. E os árbitros correm durante o jogo praticamente tanto quanto o jogador corre e tem que usar muito o cérebro porque tem que tomar as decisões naquela fração de segundos, não? Então, por isso, ainda mais os juízes têm que, os árbitros em geral, o assistente, tudo isso tem que se concentrar, tem que se preparar para o jogo de próximo dia. No Campeonato Brasileiro eu sei que os juízes chegam um dia antes do jogo no local de disputa do jogo, então pelo menos à noite eles ficam juntos porque ele tem que estar em sintonia também. Olha, por exemplo, um árbitro vai apitar uma partida do Campeonato Municipal domingo 9h30 da manhã. Para ele apitar um jogo 9h30, no mínimo ele tem que se levantar às 8 horas, 8 e pouco, para se ajeitar, para depois chegar no estádio meia hora antes, para se preparar e tudo mais. Ele tem que se preparar também um dia antes. Certo. Um árbitro que vai, às vezes, numa festa no sábado à noite e chega de madrugada em casa para acordar e apitar um jogo de manhã, ele pode perder o reflexo. Concorda? Então, aí que está. É um futebol amador? É sim, mas o exemplo vem dos árbitros. E se o árbitro, às vezes, concentrar para que isso aconteça, ele vai fazer uma boa partida, isso não tenha dúvida. Vamos falar do Campeonato Mineiro da segunda divisão. Ontem nós tivemos 3 jogos e os resultados foram os seguintes. O Novo Ipatinga empatou em 1 com o Funorte. O Trio perdeu em casa para o Valério Doce por 2-1. E o Arsenal também perdeu em casa para o Coimbra por 2-0. Com esses resultados, que foram só da chave B, nós temos aí o Montes Claros com 29 pontos, mexendo ali o Valério com 25 e o Funorte com 20 pontos. São as 3 equipes que estão na ponta. A próxima rodada marca para sábado, a partir das 16 horas, Nacional contra o Jacutinga, Santa Ritense e o Nitre, Valério Doce contra Montes Claros, Coimbra e Novo Ipatinga e o Funorte recebendo o Arsenal. É rodada decisiva para esta fase aí do campeonato da segunda divisão, Campeonato Mineiro. E agora, Donato, quem classificar, 6 times aí vai brigar para subir. 6 times, os jogos de ida e volta, os 2 melhores farão a final e, consequentemente, irão disputar o campeonato já o ano que vem, no primeiro semestre, o Mineiro do módulo 2 que eles falam, né? Segunda divisão hoje, que na verdade é a terceira, o ano que vem o módulo 2. Tá aí. E depois chegando no módulo 2, é lógico, estão muito próximos de chegar a uma primeira divisão do Campeonato Mineiro. Nós vamos fazer um rápido intervalo, não saia daí. Depois do intervalo nós temos muitas notícias para você. Aguarde. Para vocês da Rodritur, a melhor empresa de ônibus da região. Chegou aí a Rodritur, a empresa de ônibus da cidade de Guaranésia, com os melhores ônibus equipados, vans e também micro-ônibus para você fazer as suas excursões, romarias e também assistir o seu time de coração. Olha aí, é a Rodritur, os melhores ônibus da região. Viaje tranquilo, viaje Rodritur. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série B, mas antes, Donácio, eu vou pôr o nosso amigo Cris para dizer as notícias que você passa, viu? A Série B daqui a pouquinho. Cris, vai lá. Então, nós temos algumas notícias interessantes. Mais uma vez, Diego Costa está em alta na Espanha. Infelizmente, ele está em baixa com o Filipão aqui no Brasil, não? Ele é brasileiro, naturalizado espanhol. E a revista Marca, uma revista super importante na Espanha, fez uma pesquisa e o Diego Costa foi considerado o melhor centroavante do campeonato espanhol de longe. Tanto é que ele obteve 25,6% dos votos para ser o número 9 da Fúria no Campeonato Mundial de 2014 aqui no Brasil.
Interessante que ele desbancou os grandes atacantes espanhóis como David Villa e Fernando Torres, e para todo mundo ele teria que ser o novo camisa 9 da seleção espanhola. Enquanto isso, Filipão trouxe para a seleção Hulk e Pato. Olha que beleza, né? Diego Costa de um lado, maravilha, viu, Cris? O principal goleador do campeonato espanhol no momento com 10 gols, não foi convocado para o Brasil, apesar da situação. O Filipão sabe que ele pode muito bem sair e jogar para a Espanha, não? Mesmo assim, ele ficou do mesmo jeito, chamando o grande jogador Hulk, não? Provavelmente que ele tem que levantar algum ônibus, alguma coisa, porque senão eu não entendo porque ele está na seleção. Mas esse é outro papo. Carlos Eduardo, do Flamengo, pertence a Rubin Kazan, da Rússia. Rubin Kazan pagou 70 milhões de reais para ter o jogador. Só que o jogador, custo-benefício dele lá foi muito baixo, então eles tentam emprestar o jogador por todo lado. E o Flamengo chegou e falou, não, eu quero o jogador. O jogador foi emprestado até julho de 2014. Salário mensal do jogador, 550 mil reais. 550 mil. Só que o Flamengo não está gostando também do custo-benefício. O jogador Carlos Eduardo ainda, apesar de estar em campo, ainda não jogou pelo Flamengo. Não? E o Flamengo está bravo e quer devolver o jogador já em dezembro desse ano. Vai ver como é que vai poder resolver esse problema. Falando em patrocinadores, os clubes da Europa faturam alto com patrocinadores. Por isso que eles têm tanto dinheiro para investir, para comprar. Cada vez que nós estamos vendo quanto que eles pagam por cada jogador, mais ou menos, é surpreendente. Mas por quê? Por exemplo, Bayern de Munique, que mais fatura por ano com patrocinadores, 526 milhões de reais. Inclusive, fatura mais do que os badalados Real Madrid, com 489 milhões, Barça com 488 milhões, 1 milhão abaixo do Real Madrid, Manchester United com 379 milhões e Manchester City com 361 milhões. Do Brasil, quem que arrecada mais com patrocinadores é Corinthians com 61 milhões. Então, praticamente 8, 9 vezes a menos do que Bayern de Munique. Por isso que tem essa pequena diferença entre os dois clubes, não? Falando em dinheiro, Leo de Santos está muito bravo. O último contrato que ele fez com o Santos manda que ele recebe 120 mil reais por mês fixos e 10 mil reais por partida disputada. Como ele está na reserva e raramente entra para jogar, tanto é que ele disputou apenas 13 jogos de 25, ele está bravo com o treinador porque se não joga, não recebe. Então esse é o tipo de contrato que todos os jogadores teriam que fazer. Se não joga, se não recebe. Eu acho que quando entra dinheiro na parada as pessoas mudam de... Eu não sei porque dinheiro é tão importante, não. Impressionante, não tem, não sei porquê. Você vai um pouquinho pra cá, tira um pouquinho ali, então, se ajeita tudo, viu? Então, vocês viram o exemplo da Portuguesa, não? Eles começando, a diretoria começando a colocar 50 mil reais por jogo a ser dividido entre os jogadores. Os jogadores estão comendo grama. Estão comendo grama, mais um pouco e vai chegar nos 4 principais times do Brasil, não? E última notícia, Corinthians quer uma festa bombástica em abril, na inauguração do Itaquerão. Tão fantástica, eles querem que estão atrás do Beyoncé e Rihanna para fazer o grande show. Se isso acontecer no dia 15 de abril, que é meu aniversário, eu vou virar corintiano, tá, gente? O Corinthians vai contratar a pessoa certa para organizar essa festa, viu? Tá aqui, ó, Cris, ainda principalmente no dia do aniversário dele. A cerveja vai estar gelada com certeza. Vamos falar do campeonato Primavera de futsal. Hoje nós teremos rodada logo mais à noite no ginásio poliesportivo. A partir das 19 horas, sub-11, nós teremos bola em jogo e Parque Municípios 2. Pelo sub-15, 19h30, Clube dos Operários e bola em jogo. E a partida de fundo do adulto pela chave B, Vime Veículos, Luana Tintas, enfrentará o Clube dos Operários do Lava Rápido. É a rodada de hoje no ginásio poliesportivo. Tá aí mais uma rodada para você no ginásio poliesportivo do campeonato tradicionalismo aí da nossa cidade, o Primavera de Futsal. Olha,
o Campeonato Brasileiro da Série B, segundo os matemáticos e também o Donácio Silva, que vem fazendo contas faz tempo, o Palmeiras está a 2 vitórias de subir para a primeira divisão oficialmente. É isso mesmo, Donácio? Olha, pelo que eu acompanhei hoje nos jornais, o Palmeiras vencendo o Guaratinguetá amanhã, o jogo será 21 horas e 50 minutos, virtualmente o Palmeiras já está classificado para a Série A do Campeonato 3 Brasileiro. pontos então. Se ele 65. vencer, virtualmente, se ele vencer amanhã, mesmo que seja na última rodada, o Palmeiras estará já na Série A do Campeonato Brasileiro. A rodada que começará amanhã, 19h30, Joinville e casa. O América de Minas enfrentará o Boa Esporte, é o clássico aí de Minas Gerais. Palmeiras e Guaratinguetá no Estádio do Café lá em Londrina. Esses jogos da sexta. No sábado, nós teremos América de Natal e Atlético Goianiense, 16h20. Avaí, Chapecoense, Oeste Esporte, Ceará e Paraná. E os jogos das 21 horas, São Caetano e Figueirense e também o Bragantino e Asa. E por falar em São Caetano, gostaria de agradecer ao Paulo Ramos, que me presenteou com mais uma camisa para a minha coleção. 76, se não me engano, porque não, parece que me deu mais 3. Então foi quase 80. Você vai fazer o número de pontos do Palmeiras na Série B, viu? 80 camisas, 80 pontos. Tá aí o Donácio Silva, colecionador de camisas. Quem quiser ceder uma camisa pro Donácio, é só ligar no telefone ou passar na banca da Sandra, ele aceita sim, viu? Mais uma camisa aí de futebol. Ele que prometeu uma camisa, se o Palmeiras subir para a Série A, pro nosso amigo Crélio. Isso aqui é promessa, hein? Certo, Cris? Certo, eu estava aqui, eu sou testemunha. Então, sem pizza, tá? Sem furado, ele sem prometeu, nada. então ele vai ter que tirar aquela do fundo do baú lá e passar pro nosso amigo Crélio, que é palmeirense também. Não, ele vai comer uma pizza comigo também. Tá aí, ó. É só isso não. Pizza 4 É meu queijos. peixe, é meu peixe. Olha, falando em seleção brasileira, que agora há pouco o Cris falou a respeito da não convocação do Diego Silva, né? Não, Diego... desculpa. O Diego Costa. Diego Costa, né? O centroavante que está jogando no futebol espanhol. A seleção, a comissão aí da seleção brasileira já soltou a nova camisa que vai ser da Copa do Mundo. Olha, ó. Olha para vocês verem aí, ó. A camisa da seleção brasileira que vai ser usada na Copa do Mundo 2014. Gostou, Donato? Não gostei do decote, não. Eu acho a atual mais bonita. E aí, Cris? Cris? Eu acho que por jogar num país tropical, eu acho que pode ser desse jeito também. Mais fresquinha, você acha Mais que vai ser? fresquinha, mais fresquinha. Mas na Copa do Mundo em junho, geralmente nós temos frio, né? O que eu acho assim, interessante é que, bom, de repente o Brasil joga lá no norte, 35 graus, também. Você nunca sabe. Mas eu acho interessante que o pessoal que cria essas camisas, nunca todo mundo está feliz. Não? Você nunca vê 100% da população, gostei. Sempre tem uns gostam, outros não gostam. Não? Você lembra aquela camisa com uma vara verde aqui? Para que servia aquela? Se todos gostassem só do amarelo, que Então, seria do vermelho, é verdade, né? Então tá aí a nova camisa da seleção brasileira para a próxima Copa do Mundo. Olha, nós vamos fazer um rápido intervalo, nós vamos falar de seleção brasileira amanhã, que terá 2 amistosos, né, no dia 12 e também no dia 15. Amanhã nós vamos falar mais de seleção, tem jogador contundido e tudo mais. Amanhã você vai saber a respeito da seleção brasileira. E agora um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A, onde o São Paulo surpreendeu a todos e foi no Mineirão. E veja só o que vai acontecer logo depois do intervalo. Recadinho para vocês da Univox. Veja as vantagens de ser cliente Univox. Internet limitada, todos os planos sem franquia, instalação gratuita, equipamento sem custo, mensalidade fixa e suporte 24 horas. É a Univox, Rua Pereira do Nascimento, 240B, o telefone 3551-5252, a melhor e mais rápida internet banda larga da região. Sérgio, eu tenho um recadinho da Banca da Sandra também, promoção ano todo. Veja bem, você comprando chip da TIM lá na Banca da Sandra, você irá concorrer a uma cadeira da TIM e também um cooler. Veja bem, Cris, final de semana, você vai pra praia, se você vai fazer o seu aperitivo, tá aí, ó. Já vem uma cadeirinha, ali, viu, Cris? o cooler da TIM, maravilhoso, para passar um momento agradabilíssimo. Então, é mais uma vez uma ideia muito boa da Banca da Sandra, não? Que surpreende nós sempre com essas promoções inteligentes, não? Nada melhor do que sentar numa cadeira daquela confortável com um cooler cheio de cerveja do lado, não? Coisa maravilhosa para passar um fim de semana.
Tá aí mais uma promoção para você da Banca da Santa. Vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A. Campeonato que essa rodada mexeu só com a parte de baixo, praticamente, dona. Essa parte de cima ficou parada. Como que foram os resultados, a classificação e tudo mais? Temos os gols aí também. Temos os gols. O Criciúma venceu por 2-1 o Grêmio. O Curitiba venceu o Santos por 1-0. O Vasco da Gama venceu o Fluminense por 1-0. A Ponte Preta venceu o Atlético Mineiro por 2-0. O Bahia acabou vencendo o Vitória por 2-0. O Cruzeiro perdeu para o São Paulo por 2-0 no Mineirão. Corinthians e Atlético Paranaense, um jogo onde... Horrível de se assistir. Não poderia ser diferente, 0-0. O Botafogo de virada venceu o Náutico por 3-1. Como o Sérgio acabou de dizer... Para mim, o destaque da rodada são as equipes da parte de baixo. O campeonato está começando a ficar interessante nessa parte de baixo, hein? Vejam bem, o Cruzeiro perdeu, continua com 59. O Grêmio está em segundo com 48. Continua aqueles 11 pontos de diferença. O Cruzeiro está numa situação confortável. O Atlético Paranaense agora está com 45 e o Botafogo com 46. Então esses são os 4 primeiros. Agora lá embaixo a briga tá boa. Vejam bem, o Bahia é o 14º com 36, o Curitiba foi para 34, é o 15º, o São Paulo com 33, o Vasco da Gama na zona de rebaixamento é o 17º com 32, o Criciúma vem em 18º com 29, a Ponte Preta é o 19º com 26 e o Náutico não tem como, está com 17 pontos e não vejo uma situação de recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil o Náutico reagir nessa situação, principalmente que essas outras equipes estão ali brigando para não cair. Cris, você deve ter acompanhado alguns jogos aí dessa rodada. O que te impressionou? O que você achou que deveria acontecer que não aconteceu? Como é que foi a rodada do Brasileiro? Então, eu estava falando com meus amigos, os coronéis da vida, não? Que ele faz sempre aquela jogadinha dele, não? Triplo aqui, triplo lá, não sei mais o que. Então, eu acho que de 3 resultados, se ele arrumou 5, foi muito essa rodada, porque realmente surpresa por todo lado, não? O único jogo que acabou do jeito que eu estava pensando foi o Náutico, perdeu por o resultado normal, né? O resultado normal. Agora, todo, Criciúma especialmente, vencer o Grêmio foi a grande surpresa para mim, assim como o São Paulo vencer Cruzeiro pela situação, pelo fato que São Paulo está lá embaixo com 3 jogadores principais do São Paulo não jogaram, só que Muricy Ramalho simplesmente deu um nó. É um nó tático, chama-se nó tático. Espetacular foi o nó, infelizmente ele tem de centroavante aquele Aloysio, que ele é muito brigador, ele tem que ser MMA, não futebol, sabe? Cada vez que fica com bola no pé para decidir, não decide, mas o jogo de São Paulo eu assisti, gostei muito. Cruzeiro não jogou mal, jogou muito bem também, foi um jogaço, gostei muito. O Cruzeiro perdeu um gol incrível no primeiro tempo. Olha para você ver como que não pode perder essa oportunidade, né? Depois pagou caro por isso. Agora eu pergunto uma coisa para vocês, o Denis foi o destaque do São Paulo ontem, ele não deveria continuar no gol? É difícil você colocar um Rogério Ceni no banco de reserva, não vai. Mas já não, mas por isso que está na situação São Paulo porque está difícil. Eu também acho que deveria acontecer, mas não vai acontecer isso nunca, principalmente em se tratar de Rogério Ceni. Você acha que vai acontecer? Ele fez duas defesas no primeiro tempo fantásticas, Denis. Muito bem, está no gol. Então tá na hora de eles pensar melhor, a diretoria, o Muricy inclusive, sabe? Vamos ver se o Muricy tem força mesmo, deixar o Denis, porque o Rogério Ceni ultimamente está muito preocupado com os juízes, muito preocupado com extracampo do que defender. E não é só ele também não, viu? O Luiz Fabiano também. Também. Briga demais com o juiz, atrapalha o jogo e acaba com que o São Paulo não consiga vencer. Agora uma vitória fantástica do São Paulo, vencendo fora de casa. Um jogo que todos davam aí 95% no mínimo para que o Cruzeiro ganhasse esse jogo. E o São Paulo foi lá e surpreendeu a todos e venceu. Hoje nós temos mais dois jogos, né, para completar essa rodada do Campeonato Brasileiro. 19h30 Portuguesa e Goiás e às 21 horas Flamengo e Internacional. Olha pessoal, eu estou vendo aqui a classificação do Brasileiro. Acredito eu que São Paulo e Vasco vão brigar até o final para ver qual equipe grande que irá cair. A situação dos dois é complicada. O São Paulo enfrenta, sabe quem domingo? Corinthians.
Vamos aguardar aí mais uma rodada, né, do Brasileirão. Tá, mas o interessante que nós estávamos falando segunda-feira sobre esse campeonato de pontos corridos, não? Porque o Cruzeiro praticamente já é campeão. Mas olha como que tá interessante. A parte de baixo. De 8º lugar para baixo, Nada definido. Qualquer time Nada que definido. perde dois jogos ou ganha 2 jogos, entra e sai. Vai ser uma dança até o final aqui. E poderia ter surpresas maiores, hein? Porque o Náutico saiu ganhando ontem do Botafogo de 1-0, depois o Botafogo recuperou e fez 3-1. E vamos agora aguardar a rodada aí do final de semana para ver quem é quem dentro do Campeonato Brasileiro. Agradeço o Cris, Donato Silva, você amigo telespectador. Amanhã nós estaremos juntos neste mesmo horário, se Deus quiser. Até lá!